Fala pessoal do YouTube, tudo bem? Eu sou o professor Tânio Alencar, aqui do canal Clique no Mundo. Hoje vamos comentar a prova de Biologia de Ciências da Natureza Enem 2015. Vamos analisar a prova amarela para quem quiser acompanhar com a prova impressa. Beleza? Então vamos lá. Vamos começar com a questão 47. A questão 47 é a seguinte: um importante princípio da biologia relacionado à transmissão de caracteres e à embriogênese humana foi quebrado com a descoberta do microquimerismo fetal. Microquimerismo é o nome dado ao fenômeno biológico referente a uma pequena população de células ou DNA presente em um indivíduo, mas derivada de outro organismo geneticamente distinto. Investigando-se a presença do cromossomo Y, foi revelado que diversos tecidos de mulheres continham células masculinas. A análise do histórico médico revelou uma correlação extremamente curiosa. Apenas as mulheres que antes tiveram filhos homens apresentaram microquimerismo masculino. Essa correlação levou à interpretação de que existe uma troca natural entre células do feto e maternas durante a gravidez. Esse texto é de Moultrie. Você não é só você. Carregamos células maternas na maioria dos nossos órgãos. Está disponível no G1 Globo.com. O texto adaptado. Bom, o princípio contestado com essa descoberta, ou seja, a descoberta do microquimerismo, está relacionado ao desenvolvimento do corpo humano. É o de quê? Vamos lá. O princípio contestado com essa descoberta, relacionado ao desenvolvimento do corpo humano, é o de quê? Gente, qual é o princípio da biologia que está sendo contestado com essa descoberta? Ou seja, a descoberta do microquimerismo. O princípio básico que diz que que as células corporais provêm de um único zigoto. Até então, acreditava-se que um ser vivo, todas as células corporais de um ser vivo provêm de uma única célula chamada de célula ovo ou zigoto. Então, esse é o princípio que está sendo contestado com essa descoberta do microquimerismo. Portanto, a alternativa correta, é a letra E. As nossas células corporais provêm de um único zigoto. Questão 48. A questão 48 versa sobre fisiologia. Vejamos então. Hipoxia ou mal das alturas consiste na diminuição de oxigênio no sangue arterial do organismo. Por essa razão, muitos atletas apresentam mal-estar, dores de cabeça, tontura, falta de ar, etc., ao praticarem atividades físicas em altitudes elevadas. Nessas condições, ocorrerá uma diminuição na concentração de hemoglobina oxigenada, que é a oxihemoglobina, em equilíbrio no sangue, conforme a relação. A imagem aqui nos mostra o seguinte: hemoglobina aquosa mais oxigênio aquoso reage entre si, formando a oxihemoglobina aquosa. A alteração da concentração de hemoglobina oxigenada no sangue ocorre por causa do... Gente, o que é que provocaria a alteração da concentração de hemoglobina oxigenada no sangue? Quando uma pessoa se desloca para grandes altitudes. Vamos ver na letra A: elevação da pressão arterial, um aumento da temperatura corporal. Letra C: redução da temperatura do ambiente ou uma queda da pressão parcial de oxigênio. Ora, se quanto maior a altitude, mais rarefeito é o ar, significa menos moléculas de oxigênio disponíveis para a nossa respiração. Portanto, o que provocaria a alteração da concentração de hemoglobina oxigenada no sangue, com certeza seria uma queda da pressão parcial de oxigênio. Beleza? Portanto, letra D, tá? Letra D seria a resposta. Vamos agora para a questão 49, uma questão sobre fisiologia. A questão 49 diz o seguinte: a indústria têxtil utiliza grande quantidade de corante no processo de tingimento dos tecidos.
O escurecimento das águas dos rios, causado pelo despejo desses corantes, pode desencadear uma série de problemas no ecossistema aquático. Considerando esse escurecimento das águas, o impacto negativo inicial que ocorre gente, vamos raciocinar. Eu tenho uma lâmina d'água e nessa água eu encontro seres que são as algas fotossintetizantes. Para a fotossíntese é necessário água, gás carbônico, clorofila e luz. Bom, se na água me falta luz, eu não consigo, planta, não consigo, ou alga, não consigo realizar a fotossíntese. Portanto, o escurecimento das águas vai causar um impacto negativo inicial. E que impacto é esse? O aumento da quantidade de gases dissolvidos, a fotodegradação da matéria orgânica, a inibição da fotossíntese, a proliferação de algas ou a eutrofização. Eutrofização seria uma explosão de seres microscópicos, né, anaeróbicos e aeróbicos por conta de uma fertilização da água por nitrogênio e fósforo. Não é proliferação de algas, mas indo direto ao assunto, se eu tenho uma água escura, a luz não passa, então eu tenho inibição da fotossíntese. Portanto, alternativa C, resposta da questão letra C, né? Bom, vamos agora para a questão 54. Questão 54. A questão 54, ela versa sobre biotecnologia, né? Vamos dar uma olhadinha aí. Bom, a palavra biotecnologia surgiu no século XX, quando o cientista Herbert Boyer introduziu a informação responsável pela fabricação da insulina humana em uma bactéria, para que ela passasse a produzir a substância. As bactérias modificadas por Herbert Boyer passaram a produzir insulina humana porque receberam. Bom, comentou no texto anteriormente, é uma questão sobre biotecnologia. Uma bactéria que foi modificada e que passou a produzir uma insulina humana, ou seja, uma proteína com função hormonal que não pertence à sua matriz, ou seja, é um material exógeno. Então, aí a gente tem, portanto, um ser transgênico. Então, o que é um ser transgênico? É um ser que recebeu uma sequência de DNA codificante de uma outra espécie diferente da sua. Portanto, quando ele diz as bactérias modificadas por Herbert Boyer passaram a produzir insulina humana porque receberam, letra A, sequência de DNA codificante de insulina humana. Letra B, a proteína sintetizada por células humanas. Letra C, um RNA recombinante. E letra D, RNA mensageiro da insulina. Tem ainda a letra E, um cromossomo da espécie humana. Na realidade, o que essa bactéria recebeu não foi um cromossomo, mas uma sequência, um gene, né, tirado de um cromossomo humano e implantado no material da bactéria. Portanto, a resposta é letra A, a sequência de DNA codificante da insulina humana. Gente, vamos para a questão agora 58. Questão 58. Vamos dar uma olhada no que trata a questão 58 da prova do Enem 2015, tá? Vamos ver aí então. Olha lá. Entre os anos de 1028 e 1038, Alhazen, né, Ibn al-Haytham, 965 a 1040 depois de Cristo, escreveu sua principal obra, O Livro da Óptica, que, com base em experimentos, explicava o funcionamento da visão e outros aspectos da óptica, por exemplo, o funcionamento da câmara escura. O livro foi traduzido e incorporado aos conhecimentos científicos ocidentais pelos europeus. Na figura retirada dessa obra, é representada a imagem invertida de edificações em um tecido utilizado como anteparo. Se fizermos uma analogia entre a ilustração e o olho humano, o tecido corresponde ao ou a. Gente,
Como é essa questão? Como ele mesmo já colocou, fazendo uma analogia com a câmara escura com o olho humano. Quem é o orifício da câmara? No olho humano, quem seria aquele orifício por onde a luz passa? Na câmara escura é um buraquinho, né? Um orifício pequeno que vai permitir a entrada da luz dentro da câmara escura. O olho humano seria essa câmara escura e a nossa pupila, né? A nossa pupila seria esse orifício que tem a capacidade de regulagem quando o ambiente está mais ou menos iluminado. E essa luz que passa, ela projeta-se, passa por uma lente natural, que é o nosso cristalino, e de forma invertida, essa imagem é projetada no fundo do nosso olho, nosso globo ocular, onde existe um revestimento de tecido nervoso chamado retina. A nossa retina tem uma região da retina chamada mácula lútea, e é lá na mácula lútea onde a imagem projetada de forma invertida, ela é recebida pelo sistema nervoso e encaminhada pelo nervo óptico até o cérebro, que coloca a imagem na posição normal. Portanto, nós temos aí, se fizermos uma analogia entre a ilustração e o olho humano, o tecido corresponde a ou ao. Ora, letra B, retina. Essa questão trabalhou a habilidade 18 da matriz de conteúdo. Gente, vamos agora para a questão 61. A questão 61 versa sobre dengue. Vamos dar uma olhadinha ao que diz a questão 61. Veja, tanto a febre amarela quanto a dengue são doenças causadas por vírus do grupo dos arbovírus, pertencentes ao gênero Flavivírus, existindo 4 sorotipos para o vírus causador da dengue. A transmissão de ambas acontece por meio da picada de mosquitos, como o Aedes aegypti. Entretanto, embora compartilhem essas características, hoje somente existe vacina no Brasil para a febre amarela e nenhuma vacina efetiva para a dengue. Esses aí são dados do Ministério da Saúde e da Fundação Nacional de Saúde, disponível no portal saude.gov.br. Bom, vamos lá. Então, esse fato pode ser atribuído a, letra A, maior taxa de mutação do vírus da febre amarela do que do vírus da dengue? Não, pelo contrário. Se eu tenho uma vacina e essa vacina se mostra eficaz contra a febre amarela, que é uma virose, significa que esse vírus ele não tem uma alta taxa de mutação. Então não pode ser letra A. Letra B. Alta variabilidade antigênica do vírus da dengue em relação ao vírus da febre amarela. Essa aí pode ser. Ou seja, o vírus da dengue ele pode ter variabilidade antigênica, ou seja, ele pode oferecer uma gama, uma diversidade de variedades de proteínas que dificulta a combaterem esse vírus. Então, a letra B diz alta variabilidade antigênica do vírus da dengue em relação ao vírus da febre amarela. Aí está correto. Vamos ver a letra C. Menor adaptação do vírus da dengue à população humana do que do vírus da febre amarela. Ao contrário, maior adaptação e maior mutação. A gente tem várias cepas do vírus da dengue e, portanto, significa que ele se adaptou mais do que o vírus da febre amarela. Letra D. Presença de 2 tipos de ácidos nucleicos no vírus da dengue e somente de um tipo de vírus da febre amarela. Não, está descartada. E a letra E. Baixa capacidade de indução da resposta imunológica pelo vírus da dengue em relação ao da febre amarela. Portanto, resposta correta, letra B. Esse fato pode ser atribuído à alta variabilidade antigênica do vírus da dengue em relação ao vírus da febre amarela. Beleza? Então, resposta letra B. Vamos agora para a questão 64. A questão 64, turma, ela versa sobre anfíbio, Sobre anfíbios. Vamos ver o que diz aqui a questão 64.
Os anfíbios representam o primeiro grupo de vertebrados que evolutivamente conquistou o ambiente terrestre. Apesar disso, a sobrevivência do grupo ainda permanece restrita a ambientes úmidos ou aquáticos devido à manutenção de algumas características fisiológicas relacionadas à água. Uma das características a que o texto se refere é a. Então, vamos lá. Os anfíbios representam o primeiro grupo de vertebrado evolutivamente que conquistou o ambiente terrestre, mas a sobrevivência desse grupo ainda permanece restrita a um ambiente úmido ou aquático, por conta da manutenção de características fisiológicas relacionadas à água. Uma das características que o texto se refere é, gente, qual é a principal característica dessas colocadas aí que estaria mais ligada à manutenção dos anfíbios a um ambiente úmido ou aquático? Seria a reprodução por viviparidade? Seria a respiração pulmonar nos adultos? Uma regulação térmica por endotermia? Uma cobertura corporal delgada e altamente permeável? Ou uma locomoção por membros anteriores e posteriores desenvolvidos? Vamos lá então ao comentário. Os anfíbios, gente, se restringem ao ambiente úmido ou aquático basicamente por dois motivos. Primeiro, dependência da água para a reprodução, uma vez que são ovíparos e seus ovos não têm proteção nem âmnion, e o fato da pele ser muito fina, delgada e permeável, o que faz perder muita água para o ambiente. Portanto, a limitação e o que faz os anfíbios estarem restritos a ambientes úmidos e aquáticos, portanto, seria uma cobertura corporal delgada e altamente permeável. Letra D. Questão 70 da prova de Biologia. Vamos ver o que diz a questão 70. Bora, galerinha. Algumas raças de cães domésticos não conseguem copular entre si devido à grande diferença entre seus tamanhos corporais. Ainda assim, tal dificuldade reprodutiva não ocasiona a formação de novas espécies, que seria chamada de especiação. Essa especiação não ocorre devido ao: letra A, oscilação genética das raças; letra B, convergência adaptativa das raças; letra C, isolamento geográfico entre as raças; letra D, seleção natural que ocorre entre as raças; e letra E, manutenção do fluxo genético entre as raças. Então, gente, qual seria a resposta aqui? Bom, essa questão ela trabalha a habilidade 28, né? E no caso aí a resposta seria a letra E. Por que letra E? Porque apesar das diferentes raças de cães, eles ainda pertencem à mesma espécie, que é a Canis familiaris. Portanto, são capazes de manter o fluxo gênico e não seria, nesse caso em específico, o ponto de uma especiação, né? Então, resposta letra E, manutenção do fluxo gênico entre as raças. Para que eu tenha uma especiação, eu teria que ter um isolamento geográfico e reprodutivo. Os dois grupos de organismos, menos sendo aparentados, teriam que estar agora isolados reprodutivamente por um fator geográfico, um fator reprodutivo. Esse isolamento geográfico, né, e reprodutivo iria fazer com que os fatores evolutivos agissem de forma diferenciada, a mutação, seleção, né, a oscilação, a deriva, agisse de forma diferenciada e o ambiente, formando ao longo de gerações para frente dois grupos que se tornariam totalmente diferentes e dando origem inclusive a novas espécies. Então, mesmo participando, vindo de um grupo original comum, submetido a um isolamento geográfico e reprodutivo, não haveria manutenção do fluxo gênico entre as raças e, portanto, os fatores evolutivos agiriam de forma diferenciada, gerando novas espécies. Portanto, essa especiação não ocorre devido a, no caso das raças citadas na questão, devido à manutenção do fluxo gênico entre as raças. Beleza? Portanto, resposta à letra E. Turminha, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado da resolução dessas questões da prova do Enem 2015, né?
E é isso. Até a próxima. Valeu, galera.